Eu preciso já ter um visto para aplicar para uma vaga de emprego na Alemanha? Às vezes a gente se coloca tanto no lugar de eu preciso muito desse emprego que a gente esquece que a empresa também do outro lado precisa da gente. Então eu fico pensando, imagina se a gente não tivesse tido nenhum suporte. Se você não soubesse vender pelo seu currículo e pela sua carta de apresentação, você tá lascado. Moi moi! Eu sou a Cel e esse é o canal Moi Moi. Sejam muito bem-vindos. Gente, no último vídeo eu contei pra vocês que eu tinha conseguido um emprego aqui na Alemanha, né? E muitos de vocês me pediram pra contar um pouco mais sobre esse meu processo de procura de emprego aqui. E o pedido de vocês é uma grande ordem, né, gente? E eu não só vou contar a minha experiência, como também vou dar algumas dicas pra vocês baseado na minha experiência. Então já pega aí o seu bloquinho e a caneta e vem comigo que nesse vídeo eu vou compartilhar tudo sobre essa minha saga com vocês. Ah, mas antes, já se inscreve aí no canal e deixa aquele like para me dar uma força, né? Antes de falar sobre o meu processo, eu quero contextualizar vocês um pouquinho sobre a minha área. Para quem não sabe, eu sou formada em Matemática Aplicada a Negócios e trabalho com análise de dados. Quando a gente mudou para a Alemanha, a gente já sabia que essa era uma área com muitas oportunidades de emprego por aqui. E isso também acabou sendo algo que a gente considerou aí na hora de decidir mudar de país. Para quem já é antigo aqui no canal, deve lembrar daquele vídeo que eu fiz lá um tempo atrás com o Gui, onde ele estava contando um pouco sobre a experiência dele procurando emprego. O Gui é formado em estatística e também trabalha com análise de dados. E essa é uma área que a Alemanha ainda precisa muito de mão de obra estrangeira. Inclusive, já fica aí a minha primeira dica desse vídeo. Antes de decidir mudar de país, pesquise muito sobre a sua área no país para o qual você pretende mudar. Pesquise sobre mercado de trabalho, pesquise sobre salários e se você for casado ou se você pretende casar, pesquise também sobre o mercado de trabalho do seu cônjuge aí, né? Do seu marido, da sua esposa, porque às vezes não é tão simples assim quanto a gente imagina. Por exemplo, mesmo sabendo que para nossa área tinha muito mercado aqui, não foi tão fácil e tão simples assim eu conseguir um emprego. Então, imagina se não fosse. Para exercer algumas profissões aqui, inclusive, às vezes você precisa fazer uma validação de diploma. Então não é simplesmente, vou para a Alemanha e vou exercer minha profissão lá. Como quem manda aqui no canal são vocês, eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram para vocês me mandarem quais eram as principais dúvidas de vocês em relação aos processos seletivos aqui. E eu vou respondendo elas ao longo do vídeo, beleza? Inclusive, assim, se você ainda não me segue lá no Instagram, você está perdendo altas oportunidades de palpitar no que você quer ver aqui no canal. A primeira pergunta que eu vou responder aqui, que várias pessoas me fizeram, foi: Cel, se eu ainda tô no Brasil, eu preciso já ter um visto para aplicar para uma vaga de emprego na Alemanha? E a resposta é não. Você pode tentar aplicar para uma vaga estando no Brasil sem ter um visto. Mas claro que isso vai depender muito da sua área, vai depender muito da vaga, então leiam a descrição da vaga. Mas existem várias empresas que não estão preocupadas com isso e que inclusive te dão todo um suporte caso você seja aprovado no processo de mudança, processo de visto e etc. Então já anota essa outra dica aí que é: se você está procurando vagas ainda no Brasil, dê prioridade para as empresas que te deem algum suporte na hora de mudar para cá. E eu tô falando isso pela nossa própria experiência. Quando a gente mudou pra cá, a gente veio porque o Gui já tinha um emprego e a empresa dele deu todo o suporte pra gente em relação a visto, em relação à mudança, tanto para as coisas relacionadas ao Gui quanto para os meus documentos. E mesmo assim, mesmo com a empresa dando todo esse suporte, foi um processo super burocrático e super chato. Porque essas burocracias são chatas mesmo, né, gente? Então eu fico pensando, imagina se a gente não tivesse tido nenhum suporte. Inclusive, já vou até fazer o gancho aqui para falar sobre a próxima dica, que é: seja muito sincero e aberto durante o processo seletivo. Não tenha medo de falar abertamente sobre qual é a sua situação, não tenha medo de perguntar no que a empresa consegue te ajudar. Às vezes a gente se coloca tanto no lugar de eu preciso muito desse emprego que a gente esquece que a empresa também do outro lado precisa da gente, que é por isso que ela tá fazendo a entrevista, né? Então, se você ainda tá no Brasil e você não tem um visto, fale sobre isso com a empresa durante o processo seletivo. Pergunte como eles costumam lidar com esses casos, por exemplo, e qual o tipo de suporte que eles costumam dar. Agora, falando sobre a minha busca de emprego já estando aqui na Alemanha. Como eu falei para vocês, mesmo tendo muitas oportunidades para minha área aqui de uma forma geral, não foi tão fácil assim eu conseguir me recolocar. E por que isso aconteceu?
Bom, primeiro de tudo, pandemia, né, gente? Além da pandemia ter atrasado o nosso processo de permissão de residência, documentação e tal, o mercado de trabalho como um todo acabou sendo afetado também. Aconteceu até de eu começar alguns processos seletivos lá no final do ano, novembro, dezembro, mas eles serem pausados ou cancelados assim que a segunda onda começou muito forte aqui, porque as empresas meio que falaram, não vai mais rolar a gente contratar ninguém, cancela tudo. Eu não vou mentir que foi uma fase bem estressante e frustrante assim pra mim. Como a minha área, mesmo no Brasil, tem um mercado muito aquecido, eu nunca tinha tido problema para conseguir emprego. E aqui eu passei muito tempo aplicando para 1000 vagas e muitas vezes nem sendo chamada para entrevista. Eu, inclusive, tenho uma planilha do Excel com todas as vagas, todas as informações sobre todas as vagas que eu apliquei, que é algo que eu recomendo que você faça se você está aplicando para muitas vagas, porque isso me ajudava a me frustrar menos, sabe? Porque no começo eu estava só aplicando, não tinha controle nenhum, e aí eu acabava me aplicando várias vezes para a mesma vaga sem perceber, e cada não que você recebe nessa fase é muito frustrante, né? Então, a partir do momento que eu comecei a controlar isso, eu comecei a entender melhor quanto tempo as empresas demoravam para dar um feedback positivo ou negativo, consegui entender quais eram mais os perfis das empresas que estavam me passando mais para frente no processo, sabe? E isso foi me ajudando a melhorar ali as vagas para as quais eu me aplicava. Isso também porque, em partes, eu demorei um pouco para entender como funciona a dinâmica dos processos seletivos aqui, que são um pouco diferentes do Brasil. Os processos aqui, de uma forma geral, não costumam ter milhões de fases. Inclusive, uma pergunta que eu recebi lá no Instagram foi se aqui também existe aquela primeira fase de dinâmica de grupos. E a resposta é que, em geral, não. Salvo algumas exceções aí de processos de empresas muito grandes, de processos de trainee e tal, em geral, isso não existe. O que acontece aqui é que se você foi chamado para entrevista, sem que você soubesse, você já passou por um processo de pré-seleção. Vocês, inclusive, me perguntaram sobre as etapas do meu processo seletivo e, no meu caso, foram 4 etapas. A primeira delas foi uma entrevista com o RH, que em alguns casos pode ser um bate-papo por telefone ou em outros casos pode ser uma entrevista rápida, ali em geral de no máximo meia horinha online. A segunda etapa foi uma entrevista com um gestor, então da etapa com o RH eu já fui direto para uma conversa com o gestor da área, que foi uma conversa mais técnica, assim dizendo. Depois da entrevista com o gestor, teve uma fase de apresentação de case. Então, no meu caso, eles me mandaram uma base de dados e algumas perguntas para eu responder. Eles me deram uma semana para eu preparar uma apresentação de slides com os meus insights e as respostas dessa pergunta, que eu apresentei para o gestor, o mesmo que tinha me entrevistado lá na segunda entrevista, e para uma outra pessoa da área. E por último, uma fase que é bem comum aqui, mas que eu não me lembro de ter visto nenhuma vez no Brasil, que é uma fase de conhecer o time. Geralmente essa etapa é mais um double check, assim, meio que se você chegou nessa etapa, você provavelmente meio que já foi aprovado e eles estão querendo agora que o time te conheça para ver se realmente você combina com a galera ali que você vai trabalhar. Essa fase, inclusive, foi bem descontraída, me perguntaram desde os meus hobbies até que tipo de música e de comida que eu gostava. E essa etapa é uma boa chance para você demonstrar interesse na empresa. Então, a maior parte das perguntas não foram eles que me fizeram nessa etapa, eram perguntas que eu fazia para as pessoas do time. Então, essa fase não tinha gestor entrevistando, era só a galera que iria trabalhar comigo mesmo. Então, foi uma oportunidade para eu perguntar, por exemplo, por que vocês gostam de trabalhar nessa empresa, ou o que vocês mais gostam nessa empresa, e coisas que demonstrem, assim, que você realmente está interessado na empresa e na vaga. E por que eu falei que aqui, se você foi chamado para entrevista, é porque você já passou por um processo de pré-seleção. Aqui, eles costumam chamar para entrevista pessoas que eles realmente veem que têm o potencial e que eles já perceberam ali pela documentação, pela aplicação, que tem um fit com a vaga. O que implica que se você foi chamado para entrevista, você provavelmente está disputando ali com poucas pessoas essa vaga e já está meio que ali entre os finalistas. Por isso, chegamos aqui num ponto que para mim é um dos mais importantes, que é a documentação. No Brasil, o que a gente costuma fazer é enviar só o currículo ou preencher os dados lá no site quando a gente vai se aplicar para a vaga, e a gente deixa para se vender mais durante a primeira entrevista. Mas aqui, se você não souber se vender pelo seu currículo e pela sua carta de apresentação,
você tá lascado. Porque se a sua documentação não for boa, talvez você nem tenha chance de ir para a entrevista. E isso tudo significa que o processo seletivo aqui já começa no momento da aplicação da vaga e quando você envia os seus documentos. Em geral, quais são os documentos que se envia para uma aplicação de vaga aqui? Currículo, carta de motivação e carta de recomendação. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles porque eu acho que é importante. Capriche muito no seu currículo, mas sem ficar enchendo linguiça, sabe? Às vezes, eu até adaptava um pouco o meu currículo ali de acordo com a empresa para a qual eu estava me aplicando. E se tem uma dica que eu posso dar aqui não coloque só os cargos que você ocupou. Principalmente porque pode existir aí uma variação das funções de cada cargo de um país para o outro. Então, além de colocar os cargos, coloque ali também uma descrição breve de quais eram as suas responsabilidades em cada um desses cargos que você ocupava. Não precisa ser uma descrição gigante, no meu caso eu colocava em tópicos mesmo. E existem inclusive alguns sites que já têm os modelos de currículo para a Alemanha ou para a Europa para você usar como base. E eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo para vocês. Uma outra coisa muito importante no currículo aqui é foto. Sim, os alemães vão querer saber qual é a sua cara. Então capriche na pose 3x4 e bote uma foto no seu currículo. E por último, sobre currículo, algumas pessoas me perguntaram: Cel, eu deixo meu currículo em inglês ou em alemão? E a minha resposta é: depende. Você fala alemão? Se não, por que você vai deixar o seu currículo em alemão? Se você não fala alemão, você provavelmente não vai buscar emprego numa empresa onde a língua seja 100% alemão, certo? Que foi o meu caso, por exemplo. Eu não falava alemão, então eu só estava procurando vagas onde o alemão não fosse um pré-requisito. Então, como a língua da empresa, o pré-requisito da vaga era inglês, o meu currículo eu mandava sempre em inglês. A carta de motivação é a sua primeira chance de impressionar. Use o espaço da carta de motivação para contar mais sobre você, mas sem exagerar. A carta é o lugar onde você pode falar mais sobre as suas experiências de uma forma menos técnica, mas tentando linkar essas suas experiências com a empresa ou com as funções que estavam descritas na vaga que você está aplicando. É meio que o momento de mostrar por que essa vaga tem um fit com você e como as suas experiências poderiam te ajudar a contribuir com a empresa. E sim, gente, isso quer dizer que a minha sugestão aqui é que você faça uma carta de motivação diferente para cada empresa que você está se aplicando. Como eu falei agora há pouco, os processos seletivos aqui já começam na documentação. Se você não se empenhar, não se dedicar aqui nesses documentos, principalmente na carta de motivação, a empresa vai sacar e você não vai ser chamado para entrevista. O que eu fazia? Eu tinha uma carta base com algumas informações, uma introdução ali sobre mim, que eu não precisava mudar para cada empresa, mas num determinado momento da carta eu falava por que eu achava que aquela vaga era para mim. Não exatamente com essas palavras, mas eu parava e ia realmente entender qual era o perfil da empresa e qual era o perfil que eles estavam buscando para aquela vaga e ia falar sobre as minhas experiências sempre relacionando com isso. Então não sejam preguiçosos aqui. Como aqui na Alemanha não existe carteira de trabalho, a carta de recomendação pode ser meio que uma forma de você comprovar as experiências que estão ali no seu currículo. Além de que ter um terceiro ali falando sobre você, sobre as suas habilidades e mostrando que você tem capacidade realmente para a vaga que você está se aplicando, sempre vai contar uns pontinhos a mais, né? O resumo disso tudo é: se você está se aplicando para muitas vagas que você tem certeza que são o seu perfil, que você tem certeza que combinam com as suas experiências e você não está sendo chamado para nenhuma entrevista, isso não significa necessariamente que você é ruim. Isso quer dizer que você provavelmente tem muita coisa para melhorar nas documentações que você está enviando. Fora que hoje eu entendo, na época que eu estava prestando os processos seletivos eu não entendia muito não, que é muito melhor que seja dessa forma, que você só seja chamado para entrevista se a empresa realmente viu um potencial em você, do que igual no Brasil, que você vai lá para o primeiro processo seletivo disputando com 100 pessoas, passa por 20 etapas e no final das contas não é contratado. Então isso poupa o seu tempo, né? Se você for chamado para entrevista,
se dedique como se fosse a única chance da sua vida. Porque, como eu falei, você possivelmente vai estar disputando a vaga com pouquíssimas pessoas. E quanto mais preparado você tiver, mais chance você vai ter de se destacar. E eu sei que vocês estavam ansiosos por esse momento, porque agora eu vou falar sobre as perguntas que me fizeram durante os meus processos de entrevista. Sem dúvidas foi o que eu mais recebi lá na caixinha do Instagram, então eu vou falar para vocês um pouco do que me perguntaram durante o meu processo. Lembrando, mais uma vez, que essa experiência é baseada no processo seletivo para minha área. Essa primeira dica aqui, na verdade, eu acho que vale para qualquer área, que é: faça um roteiro, já em inglês ou em alemão, se você fala alemão, com algumas informações sobre você, sobre a empresa e já com algumas respostas que você daria para algumas perguntas. Antes da entrevista, eu sempre pesquisava muito sobre a empresa. E uma coisa que é muito comum aqui, às vezes quando você é chamado para a entrevista, às vezes a própria pessoa do RH vai te mandar alguns links e algumas coisas sobre a empresa. Então é muito importante que você leia para você saber exatamente o perfil da empresa para qual você está se aplicando. Então você pode usar a sua motivação pessoal juntando com o que você já sabe que a empresa preza. Eu também deixava ali já um resuminho sobre mim. E aqui eu aconselho não entrar muito no lado pessoal e sempre focar mais nas experiências que você acredite que tenham mais a ver ali com a empresa. Eu também senti que aqui rolam muito mais perguntas técnicas. Comigo rolou, por exemplo, qual ferramenta você usaria para fazer uma análise X? Por que você prefere a ferramenta A e não a ferramenta B? Então, eram umas coisas bem técnicas assim da minha área. Além disso, eles gostam muito de entender a sua rotina de trabalho, entender o que você fazia de fato. E mais uma vez aqui, respondam de forma direta. Nesse momento, geralmente eu já aproveitava para falar não só da minha rotina, como também já colocava aí no meio qual ferramenta eu usava. Por exemplo, no meu caso, eu falava, eu usava a linguagem SQL para extrair os dados, botava isso tudo no Python, fazia minha análise. Depois que eu fazia minha análise no Python, colocava isso na ferramenta X para fazer um dashboard e, por último, apresentava para as pessoas. Outra coisa que sempre me pediam era para contar um case de sucesso meu. Acho que isso não é novidade, eu lembro de ter respondido esse tipo de pergunta em processo seletivo no Brasil também. E aí, nesse caso, eles me pediam para contar um exemplo de algum projeto ou alguma análise que eu fiz que eu considerava que tinha sido um sucesso, que eu tinha tido bons resultados com aquela análise ou aquele projeto. E por último, mas não menos importante, se você está se aplicando em processo seletivo na Alemanha, saiba responder todos os porquês da sua vida. Se você ainda está no Brasil, por que você quer mudar para a Alemanha? Se você já está na Alemanha, por que você quis mudar para cá? Por que você escolheu essa carreira? Por que você quer essa vaga? Por que você nessa vaga e não outra pessoa? Esse tipo de pergunta vai acontecer. Então esteja preparado para responder todos os porquês possíveis. Chegamos agora num ponto super importante que vocês também me perguntaram bastante, que é sobre negociação de salário e tempo de contrato. Vamos por partes. Sobre a negociação de salário, geralmente aqui quando você se aplica para as vagas, eles já te pedem para colocar ali uma pretensão salarial. Em geral, logo naquela primeira entrevista lá com o RH, eles já vão te falar mais ou menos qual é a faixa de salário que eles estão dispostos a oferecer e também provavelmente vão te perguntar sobre as suas expectativas, mesmo que você já tenha preenchido isso lá na hora da aplicação. E nesse ponto aqui, eu sugiro que vocês pesquisem bastante sobre a sua área, sobre o mercado de trabalho na sua área na Alemanha. Porque aí você vai ter uma ideia melhor de faixa salarial e não vai pedir um salário, por exemplo, super fora do que é normal por aqui. E para essa pesquisa, eu sugiro o site Glassdoor, que eu também já tinha falado lá naquele vídeo com o Gui. E lá você consegue achar informações tanto sobre empresas específicas, sobre faixas de salário e cargos para empresas específicas, quanto para a sua área num país de forma geral. E aí, quando você for se aplicar para as vagas, você já vai ter muito mais noção e não vai dar nenhum bola fora, né? Sobre a assinatura de contrato, no meu caso foi um processo até que rápido, porque eu não estava trabalhando. Então, desde quando eu fui aprovada no processo até eu começar a trabalhar, foi exatamente um mês. Como a empresa que eu trabalho é uma empresa com perfil mais internacional, que já está acostumada a contratar pessoas de fora, toda a assinatura do contrato foi tudo feito de forma online. Mas eu pesquisei e vi que tem algumas empresas aqui na Alemanha que eles te enviam o contrato via correio,
você assina em casa e manda o contrato de volta para eles. Mas mesmo assim, eu acho que a urgência e o prazo para você começar a trabalhar vai depender muito da necessidade da empresa e não desse processo de assinatura em si. Se você estiver no Brasil, com certeza eles vão levar em conta o tempo para você tirar o visto, para você fazer a mudança e tal. E com certeza eles também vão te perguntar se o prazo que eles estão te dando é suficiente ou se você precisa de mais. Então isso é sempre negociado e é super tranquilo, tanto na minha experiência quanto na do Gui, que a gente ainda estava no Brasil. Caraca, falei nesse vídeo, hein? Eu tentei responder ao máximo as perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. Eu sei que eu não respondi todas, mas já aviso que eu vou fazer um outro vídeo falando especificamente sobre leis trabalhistas, que foi outra coisa que vocês me perguntaram bastante. Se eu fosse colocar tudo nesse vídeo, ia ficar um vídeo gigantesco que vocês não iam querer assistir, então calma que eu vou falar sobre isso depois. Espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. Se tem alguém que está assistindo esse meu vídeo e está passando por um processo seletivo, comenta aqui embaixo. E se tiver mais alguma dúvida que eu não respondi nesse vídeo, fiquem à vontade para me escrever aqui ou lá no Instagram, que eu tento sempre responder todo mundo. Não esquece de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas que estejam passando por processos seletivos possam receber essas dicas também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!